convidar o professor Dr. Gabriel Vitor para a primeira apresentação sobre transformação digital e produtos inteligentes. O professor Gabriel é doutor e mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado em engenharia de produção pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é professor nesta universidade, atuando nos programas de pós-graduação em engenharia de produção e pós-graduação em administração. Tem experiência nas áreas de planejamento, projeto e controle de sistemas de produção e sustentabilidade. Bem-vindo, obrigado. Então, muito obrigado, professor Everaldo. Bom dia a todos. Agradeço de antemão todos que estão aqui, os que nos prestigiam também em casa, Afinal, estamos num dia e num horário que competimos aí, por exemplo, com o South Summit, que tira talvez um pouco do nosso público aqui, que é um público parecido ou similar, então agradeço aqueles que disponibilizaram o tempo e interesse em estar aqui, ao invés de estar daqui a pouco num evento da magnitude que é o South Summit. Para hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma conversadinha sobre a questão de como é o impacto da transformação digital do ponto de vista a gerar produtos e serviços dentro das organizações. E aí, para olhar para esse aspecto da transformação digital, eu coloquei aqui em destaque uma questão mais provocativa, que é: por que a gente precisa da transformação digital? O que ela resolve para nós? O que esse conceito do last paper, de transformar digitalmente as coisas, traz de diferente e ajuda uma organização? E aí vem outra pergunta adjacente aqui, secundária, que é: bom, baseado nessa lógica de ir para o digital, efetivamente, como que a gente pode tirar benefício disso? Será que as empresas que lançam produtos e serviços estão pensando em tirar benefício de quem consome esses produtos e serviços, ou será que elas estão pensando em nos auxiliar? Então, o nosso eixo temático de pesquisa, é olhar para essa lógica de transformação digital no conceito tradicional de desenvolver produtos. Por isso o nome lá na chamada, de ex-PDP. PDP a gente trata como processo de desenvolvimento de produto, faseado, em estágios e tudo mais, e o X de ir além, ou seja, de vincular com os aspectos digitais de transformação. Então, por onde que a gente inicia? É muito importante, quando a gente olha para uma pesquisa com esse viés, a gente entender aqui de onde ela nasce e qual a contribuição que ela vem carregando ao longo do tempo para que a gente possa entender o momento que a gente está. E aí, quando a gente olha sobre os aspectos de transformação no mundo, a gente tem ali 4 momentos que marcam a forma como produtos e serviços são gerados para a humanidade. O primeiro, todo mundo conhece, todo mundo domina, todo mundo sabe, mas está marcado ali com uma palavra-chave chamada mecanização. Então, é o momento que a gente sai do artesanal e passa a ter uma força mecânica na transformação de produtos e serviços. Especificamente, a gente passa a ter uma escala industrial para aquilo que a gente vai fornecer para quem vai consumir aquilo que a gente pode vender ou que a gente pode ofertar. O momento 2, que transforma as nossas vidas, é o momento da eletrificação. Então, a gente deixa da energia muito baseada no vapor e vai para a energia baseada na eletrificação. O momento 3, aí muito mais recente, por volta de 1960, é o momento da automação, quando surgem os primeiros controladores, quando surgem os primeiros robôs e passam a ser implementados, talvez não na totalidade das empresas que nós conhecemos, mas em boa parte do mundo isso passa a ser uma verdade. E aí chegamos no hoje, que aí temos uma outra palavra-chave ali que eu costumo classificar, não como uma era de inteligência artificial, mas como uma era de comunicação. Por que comunicação eu coloco como palavra-chave? Porque é o momento em que a gente vive de forma a interagir melhor com os recursos, com os hardwares, com as máquinas, com os computadores, e nós precisamos estreitar essa relação de como esses dispositivos
podem nos auxiliar e como nós podemos tirar proveito deles para melhorar efetivamente a vida das pessoas. Então, a gente passa por uma era que a gente chama de transformação digital, mas que, na essência, tem esse viés de estreitar a relação pela qual a gente estabelece os fenômenos, as características, os jeitos da nossa vida, baseado em como nós vamos tirar proveito das tecnologias. Então, dado esse contexto, é onde a gente inicia, né, essa jornada de pensar como um produto ou como um serviço pode ser ofertado para uma pessoa de tal forma que a gente consiga, então, oferecer o melhor desse produto e desse serviço no contexto que a gente está estudando. Como que a gente imagina, ou a gente sabe que isso é uma verdade, que isso está se estruturando, que isso está sendo desenvolvido e montado no mundo? A gente vê dentro dessa linha, dentro dessa lógica da transformação digital, dois expoentes, ou dentro da linguagem da inovação, duas verticais que têm destaque maior. Quais são essas verticais? A aplicação da transformação digital dentro da lógica de manufatura, e a gente vai chamar isso da manufatura inteligente, do Smart Factory, conhecido de forma bem latente pelo conceito de indústria 4.0, e a gente vai ver outra vertical muito forte dentro das Smart Cities, que na verdade é o que a gente também chama de sociedade 5.0, que é a estruturação da tecnologia para fornecer o melhor para as pessoas, e na primeira vertical, essa das Smart Factories, a estruturação da tecnologia para tirar o melhor proveito dos recursos. E aí advém junto com isso o quê? Todo o aspecto da sustentabilidade, né? Todos os conceitos de ESG que discutimos, de impacto social, de impacto ambiental, a gente olha para o viés Smart aqui, no sentido de aproveitar ele para potencializar essa questão de sustentabilidade e inovação organizacional. Como que a gente, ou como que o mundo, na verdade, trata tudo isso e por que é importante a gente pesquisar, aprofundar e discutir isso? Quando a gente vai olhar para isso aqui, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar que existe uma questão importante de como os países estão organizados para isso. E essa questão, ela não é muito de tempos muito remotos, ela é, na verdade, muito recente. A primeira iniciativa de olhar do ponto de vista smart, né, ela data ali do ano de 2009, começando com os americanos, que montam, né, o seu plano de desenvolvimento à tecnologia, desenvolvendo o que eles chamaram ali de Advanced Manufacturing Partnership. Então, esse programa governamental nasce em 2009 com um horizonte de 30 anos de como mudar toda a indústria americana. E por que eu falo e ressalto isso? Porque a gente tem muito forte, né, a questão de nascer a indústria 4.0, de nascer o conceito smart dentro da indústria alemã, né? Então, a gente tem, sim, a indústria alemã é quem criou a indústria 4.0. Na verdade, não. Na verdade, foram os americanos, os alemães, inclusive, patentearam o termo indústria 4.0 para uso no seu programa de governo. E daí eles potencializaram o uso, e claro, obviamente, eles têm lá como um segundo aspecto, né, um programa lançado chamado High-Tech 2020 para fazer a potencialização e o desenvolvimento. Mas por que eu trago esses aspectos todos aqui? Eu trago esses aspectos todos aqui para mostrar que a gente tem um eixo de trabalho sendo desenvolvido em várias partes do mundo. Os britânicos olham para isso, os franceses, os chineses, os coreanos, e nós também começamos a despertar para isso do ponto de vista de plano de país. Ali, a partir de 2007, intensificamos isso, né, a partir dos últimos 2 anos, no qual a gente olha, então, para essas iniciativas de ciência e tecnologia voltadas para a lógica smart. Tudo isso, então, é muito recente, precisa de muito amadurecimento. Se nós olharmos ali de 2009 para agora, nós poderíamos dizer que o conceito ele ainda está nascendo, ele está se transformando. E aí, a partir disso, é que a gente vai derivando ou vai implementando opções e possibilidades de pesquisa. E aí, o que a gente faz em pesquisa nessa área? A gente faz a
relação da comunicação com o indivíduo. Qual é o nome técnico para essa relação da comunicação com o indivíduo? É a criação de sistemas que a gente chama de cyberfísicos, ou seja, a interação do humano com o virtual. Um sistema cyberfísico nada mais é do que eu utilizar uma realidade aumentada, eu utilizar um mecanismo de coleta de dados para entender qual é o comportamento que uma pessoa tem. De forma bem simples, né? Esse negócio aqui que a gente carrega no bolso, ele monitora nós 100% do tempo. Ele é uma forma de interação, ele é um sistema cyberfísico, o qual, seja qualquer empresa, né, pode ser a Apple, pode ser a Samsung, que são os expoentes aí em termos de smartphones, nos monitoram permanentemente sobre o que falamos, para onde caminhamos, o que comemos, de que forma interagimos, o que priorizamos. Isso é um sistema cyberfísico que vai mostrando efetivamente as nossas preferências, para que as empresas, de fato, possam fazer o quê? Tirar proveito das nossas preferências e nos oferecer produtos e serviços. E é a partir desse contexto, dessa lógica de aprofundamento dos sistemas cyberfísicos, que a gente entra na pesquisa. Então, bom, o que faz, ou o que é esse modelo XPDP que eu falava lá anteriormente? Quando a gente olha para todo esse contexto, a gente vai ver que quando a gente foca a pesquisa, existem 4 pontos pelos quais a gente pode aprofundar. Ou a gente vai estudar ela do ponto de vista do produto, ou do ponto de vista de supply chain, como está destacado ali naquela figura, que é como a gente estabelece as relações de uma empresa-mãe com todos os seus fornecedores, seus distribuidores e seus clientes, ou a gente vai estudar os aspectos de smart working, ou seja, a forma pela qual as pessoas interagem no ambiente de trabalho e como elas desenvolvem as suas atividades, no sentido de reduzir desperdícios, reduzir elementos que não são humanos, né? Porque muitas vezes as pessoas estão submetidas a trabalhos desumanos. Então a gente usa essa ciência aqui para tirar as pessoas de trabalhos desumanos e valorizar a inteligência delas na execução de tarefas e atividades. E a gente tem uma outra dimensão ali, como eu falava anteriormente, de melhorar os fluxos das atividades, que é onde a gente centra o Smart Manufacturing, a integração entre as operações, o ponta a ponta dentro de uma organização. Então, baseado nisso, a gente escolhe caminhos, né? Hoje, o que nós estamos trabalhando em termos de grupo de pesquisa e desenvolvimento? Nós estamos trabalhando com a parte de desenvolvimento de produtos smarts. E o que é esse desenvolvimento de produtos smart? Existe, né, uma literatura clássica, uma literatura consolidada de como uma empresa faz para ofertar para nós um produto ou um serviço, baseada em estágios, baseada em fases, e aí a gente pode descrevê-la de forma bem simplória como sendo o quê? A prospecção no mercado, aquilo que a gente chama de pesquisa de mercado. Então, eu quero entender o que o meu cliente gosta, o que ele tem como preferência, por que ele gosta dessa cor, por que ele gosta desse design. E aí, a partir disso, a gente vai para uma fase 2, que é criar um conceito, criar um processo de experimentação, envolver o cliente com aquele conceito, com aquela experimentação. E aí, depois a gente vai entrar na parte técnica, aquilo que cabe muito ao que eu já estudei anteriormente dentro da engenharia. Então, fazer efetivamente o detalhamento desse conceito, transformar, né, aquilo que foi dado como preferência, como relevante, em algo palpável, palatável, que seja consumível, que seja escalável industrialmente. E aí a gente entra nessa fase de detalhamento e entra nessa fase de produção. E depois a gente tem uma fase final, que é lançar, monitorar o produto no mercado, entender o comportamento desse serviço, se não for um produto, e decidir se a gente continua ou descontinua ele, fazendo a substituição. Essa lógica de pensar o mercado, conceituar, prototipar, gerar resultado, lançar e descontinuar, basta a gente olhar para um automóvel que a gente consegue observar esse ciclo sendo repetidamente utilizado. Contudo, né, do ponto de vista sustentável, do ponto de vista de como procedemos, a gente tem que dar um passo a mais. Do ponto de vista smart, de permitir que a tecnologia facilite a nossa vida, a gente precisa ir além. E aí entra justamente esse desenvolvimento de produto voltado à questão de ir além. Então, nessa pesquisa, o que a gente fez? A gente desenvolveu protocolos, métodos, formas,
ferramentas que nos permitem usar essas várias etapas da conceituação dos produtos para que a gente possa oferecer soluções que vão ser de maior ou melhor aplicação para o contexto onde as empresas estão inseridas. Então, a gente faz o que aqui? A gente analisa todas as tecnologias que estão disponíveis, como, por exemplo, a inteligência artificial, o sensoriamento, a realidade aumentada, a prototipagem rápida, a computação na nuvem, a integração horizontal e vertical. E aí eu posso ir citando aqui mais de 40 tecnologias distintas, que são as tecnologias bases que transitam aqui no nosso ambiente e que a gente incorpora elas ou não naquilo que nós queremos analisar. Só que como é que a gente faz para descobrir o que é importante para uma organização? A gente pergunta para a organização, que foi justamente o que a gente fez aqui no desenvolvimento desse modelo. A gente olhou para 250 empresas diferentes e perguntou para elas, bom, dentro do teu desenvolvimento de produto, dentro do que tu conhece das tecnologias de base que envolvem a indústria 4.0, os produtos smarts, a manufatura inteligente, o que é importante para ti? Por que é importante isso? E aí, a partir dessa investigação com 250 empresas, a gente conseguiu consolidar um modelo de desenvolvimento de produto na sua versão inicial. E esse modelo de desenvolvimento de produto na sua versão inicial, ele foi submetido posteriormente a uma análise detalhada. E essa análise detalhada envolveu práticos com alta experiência industrial em termos de desenvolvimento e acadêmicos referenciados em termos nacionais e internacionais para fazer esta validação. Então, a gente precisava de um jeito, de um passo a passo, de um método de como a gente sairia da ideia e ofereceria um produto smart. Então, a gente levantou os requisitos, a gente entendeu o que é preferência das empresas, a gente entendeu efetivamente onde elas calcam o desenvolvimento de novos produtos e serviços, e além disso a gente voltou para a academia e perguntou para as pessoas que fazem isso no mundo, faz sentido isso aqui? Ah, faz sentido, arruma aqui, muda aqui, desenvolve aqui. Então, através desses protocolos, a gente foi estruturando esse resultado. E esse ex-PDP nada mais é do que um passo a passo, então, que ajuda as empresas a construir ou desenvolver produtos smarts. Eu quero, como Universidade de Caxias do Sul, fazer um curso de graduação diferente. Quero fazer um curso de pós-graduação diferente. Eu quero que ele esteja voltado para esse impacto mais social, para esse impacto aí mais a tecnologia. Como que eu faço? O que eu valorizo? Essa pesquisa tem o potencial de responder esse tipo de situação. Lá na minha empresa, eu quero diversificar o portfólio. Eu quero trocar a forma pela qual eu presto serviços ou ofereço produtos. Hoje eu tenho trabalhado com móveis e eu quero trabalhar com móveis smart. Como é que eu faço isso? Como é que eu monitoro o uso do móvel lá na casa do meu cliente? Será que aquela cozinha que eu vendo para ele, aquele guarda-roupa que eu vendo para ele, eu consigo entender qual é o uso ou a aplicação dele? Eu consigo. Basta eu sensoriar e eu saber como efetivamente usar a tecnologia. É o que o modelo mostrou para nós aqui. Então, né, baseado nisso, o que a gente consegue ter de certeza, né, ou o que a gente consegue ter de impacto num primeiro momento? A gente montou uma lógica e a gente montou um serviço que hoje a gente até oferece de forma gratuita, né, de como uma empresa, só que até advenho de uma tese de doutorado que foi orientada junto com esse trabalho dentro do grupo de pesquisa, como que a gente faz para oferecer produtos e serviços smarts. Então, a gente se disponibiliza ali como um elemento de diagnóstico, para que a gente possa ter essa aproximação das empresas e daqui a pouco ali na frente desenvolver parcerias e projetos em conjuntos. Então, a gente tem esse site no ar para que a empresa possa se diagnosticar do ponto de vista desse ex-PDP e a gente gera, então, o impacto dentro da ODS lá de número 9, né, que estaria associado a esses aspectos de indústria, inovação e infraestrutura, no nosso caso, muito mais voltado para inovação, seja em ambiente de serviço, seja em ambiente de indústria e manufatura, como a gente falou anteriormente. E como é que a gente sabe que dá para confiar nisso que a gente fez? Por que a gente pode apostar nessa pesquisa? Então, do ponto de vista mais metodológico e mais estruturado, a gente utilizou um método que a gente chama de Design Science Research, que é o quê? Que
que é a experimentação através de casos de análise, no qual a gente vai construindo etapas, validando etapas, e envolvendo por mais que tenha gente ao teu redor, e as pessoas de linha de frente, de prática do dia a dia, para construir, consolidar esse modelo. Então, essa lógica do ex-PDP, ela passou por isso. E aí, passando por isso, né, não obstante, a gente ainda dá mais um passinho aqui, que é o quê? A gente foi amadurecendo o modelo. A gente primeiro partiu de uma lógica do que existe no mundo. Então, a gente fez uma bibliometria, seguida de uma revisão sistemática de literatura integrativa, no qual a gente conseguiu montar o modelo 1 do ex-PDP. Do tipo, ó, do ponto de vista do que tem no mundo, é isso aqui. Agora vamos testar na prática, 250 empresas. Vamos ver se isso tem ou não aderência. Deu fit, deu match, né, em vários aspectos, mas precisou reorganizar algumas coisas. Reorganizamos, fase 2. Agora vamos validar com especialistas. Chama os internacionais, chama os nacionais da área de desenvolvimento de produto, ajusta, afina, leva para diretores industriais na nossa região e fora da nossa região de desenvolvimento de produto, faz a validação, ajusta e afina. Está aqui o framework, está aqui o jeito de fazer e desenvolver. Esse framework é aceito? Aparentemente sim, eu coloco ali, né, relevância internacional. Até o momento a gente tem artigos publicados em journals relevantes. Então, do ponto de vista acadêmico, temos um A2, um A3 e um B1, um pouco menos impactante, mas temos 2 de alto impacto associado a esse modelo aqui, com mais um sendo proposto lá dentro de um journal A1, já em processo de revisão para ser publicado posteriormente. E temos também a aceitação da comunidade empresarial. Então, nós testamos esse modelo aqui dentro de uma empresa tradicional, que tem um desenvolvimento de produto altamente estruturado há muito tempo na nossa região, e nós testamos o nosso modelo dentro de uma startup, para ver qual seria a resposta a esse modelo em termos de lógica de desenvolvimento de produto. E ambas responderam positivamente. Claro que, né, num processo faseado, a gente vai suprimindo ou vai apertando critérios, dependendo do tamanho que o negócio tem, da oportunidade que a gente quer gerar, de onde a gente quer focar. Então, de forma bem rápida, né, e bem simples, que é o que o momento proporciona para nós aqui, é isso que a gente vem trabalhando em termos de pesquisa, no que diz respeito a esse eixo temático aqui de produtos smart, através do desenvolvimento dessa tese e também do desenvolvimento consolidado desse processo todo de criação de um desenvolvimento de produto diferente, com essa cara toda contextualizada pela transformação digital, pelo last paper, por essa migração mais sustentável e mais estruturada. Certo, gente? Então, fico aberto aqui, né, caso queiram conversar, debater, trocar uma ideia, tá aí o meu contato, e agradeço novamente, né, a atenção e a disponibilidade de todos em estarem aqui acompanhando. Muito obrigado.